Sou Geraldo de Souza Freitas, aluno de Teologia Católica pela Uninter, Polo Olinda, RU 236532. E minha fala hoje é sobre o sagrado e o profano, uma experiência mística da arcana união com Deus em São João da Cruz. Ao falar de sagrado, profano, entende-se que são palavras antagônicas. Profano refere-se a secular, mundo, matéria, impuro, experiência material, humano, enquanto que sagrado refere-se a santo, espírito, místico, puro, experiência religiosa, contemplação. O sagrado, por sua vez, refere-se a tudo que se é tornado venerável pelo ser humano, que o acessa por meio da experiência. A exemplo disso, um simples e singular modelo dessa relação entre o sagrado e o profano, ou seja, a experiência mística de uma arcana união com Deus, nós temos a figura de São João da Cruz como referência. E, afinal de contas, quem é São João da Cruz? Santa Teresa de Jesus o chamava de homem celestial e divino. Assim era São João da Cruz. Homem, frade, teólogo, padre, místico, mestre espiritual, santo e doutor da Igreja. São João da Cruz, para apresentá-lo como mestre da contemplação, ou seja, da vida contemplativa que busca a íntima união com Deus, corresponde a uma necessidade da atual geração cristã, que aspira a uma realidade espiritual mais substanciosa, mais sólida para Deus, visto que ela sente fome, essa geração cristã, sente sede de Deus e quer se unir a Ele. Então, pergunta-se, para quem João da Cruz indica este caminho espiritual, essa via mística, essa jornada do Espírito em busca pela íntima e amorosa união com Deus? Ele mesmo responde: a todos os que desejam experimentar a alegria da intimidade divina e da comunhão amorosa com Deus, fonte inesgotável da vida, de harmonia e de imortalidade. Exatamente por meio dessa via que ele o faz de uma maneira assim mística, contemplativa, é que ele usa um mecanismo do sagrado e apela para isso, para a sua doutrina sanjoanista. E essa sagrada contribuição que ele construiu durante a sua tão breve vida terrena, porque ele só viveu 49 anos, e cheias de sofrimento,
desde a infância. Por quê? Foi pobre, foi órfão, foi aprendiz, foi estudante, foi frade, foi teólogo, enfim, chegou a galgar o ápice mais sagrado da Igreja Católica, que é exatamente doutor da Igreja. Então, João da Cruz contribuiu, ele se santificou-se por meio dessa ascese, esse processo de mistificação, de sofrimento. Porque lá pelas tantas, ele diz o seguinte, de suas obras: o amor não consiste em sentir grandes coisas, mas em despojar-se e sofrer pelo amado. São palavras dele. Então, é uma indicação. E ele contribuiu não só para a sua própria edificação, mas para a edificação de todas as almas que foram confiadas e que são confiadas na medida em que você é voltado para a sua doutrina, que abraça a sua escola de mística, de busca, de procura dessa união com Deus, na arcana, nessa misteriosa união com Deus. Então, até hoje, ele continua santificando. Sua contribuição é sempre odierna, nunca se acaba. E em que consiste exatamente essa doutrina carmelitana sanjoanista? Frei João, juntamente com Santa Teresa d'Ávila, que é Santa Teresa de Jesus, contribuiu grandemente na reforma do Carmelo masculino. Santa Teresa reformou o Carmelo calçado, chamado na época, e transformou em monjas descalças. Ou seja, reformulou o Carmelo de uma maneira mais austera, mais interiorizada, mais voltada para essa busca da união com Deus. E dessa forma, São João da Cruz aliou-se a ela nesse trabalho. E ele foi o reformador do Carmelo masculino, tornando-se Frei João da Cruz, que antes ele era frade carmelita calçado. Frei João de São Matias. E agora ele passa a ser, com a reforma, Frei João da Cruz, da Ordem Carmelita Descalço. Mestre e diretor das almas sedentas pela sagrada união com Deus. Santa Teresa indicou imediatamente a direção espiritual de sanjoanista às suas monjas, recomendando como era boa a sua orientação, Por quê? Justamente por essa questão da sua doutrina. Ele afirma, a doutrina sanjoanista afirma que o objetivo do homem na terra é alcançar a perfeição da caridade e elevar-se à dignidade de filho de Deus pelo amor, através da contemplação. Ela, por sua vez, a contemplação, deve levar à experiência dessa união com Deus, pelo amor que tudo se ordena. E outro ingrediente
muito importante é a fé. E não qualquer fé, uma fé ardente, uma fé vivida, que é exatamente esse é o princípio da experiência mística, a fé, São João da Cruz. E onde está essa doutrina? Onde é que ela foi esboçada, foi externada, foi escrita em várias obras de São João da Cruz? Que nesse momento eu vou elencar apenas algumas, as maiores, podemos dizer, mais importantes. Então, porque as obras, na verdade, são verdadeiros instrumentos doutrinários. Seus escritos são verdadeiramente fonte de sabedoria, que foi escrita tanto em prosa como em versos. Como a gente vai perceber isso. Em suas obras, São João da Cruz usava uma linguagem simbólica, usava muito do recurso da metáfora, da alegoria e das analogias também. Nesse recurso todo, ele esboçava a sua doutrina de uma forma elegante, de uma forma sublime, que nos ensina, como teólogo, místico, carmelitano, o caminho para experimentarmos um pouco mais do amor eterno de Deus para conosco. Uma das suas obras é a chamada Subida do Monte Carmelo. Esse aqui é um exemplo que ele, mais ou menos, aproximadamente um esquema dessa obra. Para você chegar a atingir o Monte Carmelo, como ele vai dizer, exatamente, ele vai indicar o caminho que leva ao encontro amoroso com Deus. Para subir este monte e alcançar o amado, ele, ou melhor, ela, a alma ou a pessoa, deve se despojar, nada levar, a não ser o amor, para atingir o tudo que é Deus. Já na noite escura, são 2 livros, enquanto que a Subida do Monte Carmelo são 3 volumes. Na noite escura, 2. Na noite escura, São João da Cruz narra as aventuras amorosas da alma em busca do amado. Ele expõe e descreve a necessidade de uma purificação global, sensitiva, afetiva, intelectual para chegar a essa união com Deus. 2 fragmentos que eu vou ler para vocês. Nessa que primeiro ele escreveu em forma de poesia. E depois ele vai desenvolver toda essa temática mística na sua obra. E começa justamente assim. Numa noite escura, com ânsias e amores inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. Em outro trecho ele diz: ó noite que guiaste, ó noite amável, ó noite que guiaste,
ó noite amável, mais do que a alvorada, ó noite que juntaste o amado com a amada no amado transformada. Isso é exatamente o que se dá a simbologia que ele vai usar do matrimônio espiritual. Essa transformação da alma em Deus e do reflexo divino na alma transformada. No canto espiritual, essa obra aqui, que é um verdadeiro convite para entrar na intimidade com Deus, ele vai tratar, ele precisamente nos apresenta a procurar o encontro e o louvor da alma, enamorada de Deus. Efetivamente, é um diálogo da alma com o esposo que é Deus. E na chama viva, ele vai tratar do amor entre a alma e o amado, que é Deus. É a conquista da perfeição, onde Deus realiza e conclui a obra, a sua grande obra, que é o homem, que é essa comunhão entre a alma, que é a pessoa que se embarca nessa aventura mística, à procura dessa união, e Deus, que a transforma no seu infinito e eterno amor. Ele descreve ainda, ele escreve precisamente em outras oportunidades que ele teve, né, em vida, ele escreveu cartas, outras obras menores, como ditames do espírito, cautelas, poesias e outras obras mais e menores, se me engano. Mas isso não significa que seja de grande relevância para essa nutrição espiritual. A crítica literária, principalmente a espanhola, e em termos da literatura universal, hoje se diz que as poesias de São João da Cruz são o ápice da literatura mística universal. Pelo seu talento, isso por exatamente esse talento que ele tem, de escritor, de mestre espiritual, em expressar sua mística através da poesia profunda, que é um diálogo da alma com Deus, a qual se encontra, que se centra muito no aspecto da renúncia, da entrega, desse ascetismo. Portanto, conforme o conteúdo exposto sobre São João da Cruz, em sua curta existência, ele vivenciou esse duplo e antagônico fenômeno enquanto realidade vivida entre o profano, pois foi homem, pobre, órfão, estudante, aprendiz, acadêmico, dentre outras características referentes a essa esfera profana. Como também, por outro lado, vivenciou intensamente o sagrado por meio das suas experiências religiosas e espirituais, como frade carmelita, teólogo, padre, contemplativo, diretor espiritual, santo e doutor místico da Igreja Católica. Pelos seus
sólidos e substanciais ensinamentos doutrinários e fundamentos profundos da nossa fé em Deus. Aqui fica o convite, então, a todos vocês para conhecer, experimentar e se aprofundar nesta aventura sagrada, espiritual, da arcana união com Deus, pelas suas vias sanjoanista carmelitana. Como dicas, fica algumas referências bibliográficas, que faz parte desse meu acervo da nossa biblioteca aqui em casa. Como esta, que é a Noite Escura. Tem esse aqui, O Amor Não Cansa, Nem Se Cansa. Aqui é mais a literatura espanhola, a vida dele, todinha traçada. Tem 2 volumes, Introdução a São João da Cruz, e essa aqui é as obras completas dele em espanhol, como também em português. Tem aqui. Obras completas de São João da Cruz. E, para fechar, tenho esse fragmento do canto espiritual, o canto número 1, que diz ele: Que mais queres, ó alma, e que mais procuras fora de ti, se dentro de ti tens as tuas riquezas, os teus deleites, a tua satisfação, o teu amado, aquele que a tua alma deseja e busca? Rejubila-te e alegra-te no teu recolhimento interior com ele, pois o tens tão perto. Eis aqui a mensagem de São João da Cruz. E fica aqui, então, o convite, o apelo. Conheça um pouco mais de São João da Cruz, dessa via, sobre essa via que enriquece a nossa vida interior. Mais do que nunca, hoje que vivemos assolado de tanta miséria e procuramos vivenciar essa procura cada vez mais, atingindo, portanto, a união mística com Deus. Muito obrigado.